Senhor, irmãos, mais uma vez estou aqui gravar um pequeno vídeo. Paz do Senhor a todos, quantos esse pequeno vídeo chegar, né? É que hoje, faz dias já que está me incomodando uma palavra, e hoje o Senhor foi ministrando no meu coração. Era para ter feito desde cedo, mas tive umas correrias, tive umas visitas, não fui. Mas estou aqui. O Senhor me levou lá no texto, irmãos, que tem lá em Apocalipse 22, onde fala assim, que aquele que estiver fazendo injustiça, faça mais justiça ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que estiver limpo, limpe-se mais. Aquele que estiver fazendo justiça, faça mais justiça ainda. Então teve duas comparações, como todas as coisas que Deus fala, manda falar, sempre tem duas faces, dois lados. Ou é certo ou é errado, ou é verdade ou é mentira, ou é escuro ou é claro, ou é noite ou é dia. Então nós temos que levar em conta isso, porque que Deus fala dessa maneira. E hoje ele falando desse texto, se estiver fazendo justiça, faça mais justiça ainda. Se está sendo sujo, suje-se mais. Se está limpo, limpe-se mais. Se estiver fazendo justiça, faça mais justiça ainda. Isso nos leva a acreditar, irmãos, pode, quem quiser discordar, ninguém é obrigado a concordar, né? Cada um tem seu livre-arbítrio. Mas só que isso leva a entender que Deus está de braços cruzados, nós estamos correndo um sério risco. Porque está tipo assim, Deus está falando, a gente não quer ouvir, está tipo assim, quer continuar fazendo, faça. O problema é teu, daí vai ter o acerto. Vai ter aquele que planta, colhe. Vai ter o acerto. E aí a gente fala que Deus está de braço cruzado, muita gente, né, já... imagina, na Bíblia fala que Deus não está de braço cruzado. Muito engano. Lá em Isaías, se não me engano, Isaías 59, por ali, ele fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Ele está com os braços estendidos para abençoar, mas aqueles que quiserem. Ele tem todo o poder de abençoar. Esse poder ninguém tira dele. Só que ele só abençoa aqueles que quer. Que quiser a bênção dele. Que quiser a vitória vindo dele. Então não adianta a gente falar que... ele não falaria, irmãos, de outra maneira. Ele não falaria assim. Se está sendo injusto, continua fazendo injustiça. É como uma mãe quando ela vai corrigir o filho. Hoje não, né? Mas no meu tempo assim, mais de criança, muitos anos atrás, então tá bom, eu estou falando, não quero escutar. Eu não passei por isso porque eu sempre fui uma filha obediente. Sempre. Eu ficava assim preocupada, eu não queria de forma nenhuma desagradar o coração da minha mãe, eu não queria entristecer ela, então eu não queria provocar ira nela. Então eu sempre tive esse cuidado. Mas eu via ela falar para minha irmã, que eu tinha uma irmã mais velha que era terrível, era rebelde. Meu irmão, né, algumas vezes, ela falava, quer continuar fazendo, faz, depois nós acerta, depois nós vamos ver. E eu apliquei isso na vida do meu filho também. Eu falava, se me chamarem na escola, ou na guarda-mirim, ou em algum lugar por sua causa, depois nós conversa. Eu não vou falar mais nada, eu falava dessa maneira. Eu falava, não vai em tal lugar, ele teimava, eu falava, então tudo bem, vai, depois nós conversa. Quando eu chegava o momento de pegar, irmãos, eu pegava, por isso que você tá sendo corrigido agora. Eu fazia dessa maneira. E se a gente que é a gente, no caso eu, que sou tão falha, pecadora, errante, acho que Deus não vai ser? Deus, a Bíblia fala que ele está com as mãos estendidas para poder abençoar. Mas a quem quiser. Só que esse outro que ele fala ali em Apocalipse, ele fala aquele que estiver fazendo injustiça. Então nós não sabemos se porque muita gente fica esperando. Apocalipse está assim, porque Apocalipse vai vir uma praga primeiro, vai vir uns bichos de 7 cabeças, vai sair do meio do mar uma fera com não sei quanto chifre. Tem pessoas esperando isso. Esperando ver ali na esquina falar que lá no oceano já surgiu um bicho de 7 cabeças. E enquanto está esperando isso, o tempo está correndo. Aí, mas até chegar no Apocalipse 22 vai acontecer muita coisa, muito engano. Muito engano. Porque Deus sabe, Deus, ele determina as coisas da maneira dele.
Ele pode ter falado, a primeira coisa que ele pode ter falado para João foi isso, e depois falar nas cartas. Ele pode ter falado primeiro disso daí, tá sujo, surge mais, vai sujando. Se a gente lê a Bíblia, a gente vê muitos que ele dava oportunidade, avisava, depois ele tratava. Hoje nós estamos correndo um sério risco, irmãos. Um sério risco de estar assim, vivendo da maneira que quiser. Eu faço injustiça, mas ninguém está vendo. Depois eu me conserto. Depois eu peço perdão para Deus, fica tudo certo, não dá problema nenhum. Aí o outro fala, meu Deus, eu ouvi a palavra, a irmã falou tal coisa, o irmão falou tal coisa, nossa, aquele presbítero pregou que foi uma bênção, falou tal coisa. Aquela irmã, aquela missionária que veio ali, não sei de qual lugar, que pregou, falou tal coisa, deu para mim, é certo, eu recebi para mim. Só que por enquanto não dá. A gente, irmãos, eu que tenho essa oportunidade de falar, mas não pode. Então, irmão, mas eu não tenho como. Não tem como eu fazer nada. Tem gente, irmãos, que é um absurdo. Uma vez uma mulher veio ali pedir para mim orar para o homem largar da mulher dele para ficar com ela, que era a amante dele. A hora que ela falou, eu olhei na cara dela assim, falei, vou orar por você, mas não para isso daí, jamais. Mas tem a irmã da outra igreja lá, orou para mim, falou que era para mim procurar mais umas pessoas para orar. Ela orou para mim, falou que Deus vai me dar vitória, e eu quase caí nas pernas. Eu falei, não, eu sinto muito, mas se essa pessoa falou isso, ela tá errada. Se ela falou que ia orar para Deus abençoar esse tipo de coisa, eu não oro, porque eu sei que Deus não está nos projetos de Deus. A gente é obrigada, a gente começa a ter uma intimidade com Deus, a gente conhece o caráter de Deus, sabe? A gente sabe que isso aí não vem de Deus. Não foi Deus que falou, Deus jamais vai fazer isso. Ela ficou mal, assim, brigou assim, comigo até, daí ela falou, então ora por mim pelo menos. Porque você está contrariando o que a outra obreira falou, que a outra irmã, irmãos, da mesma igreja. Da mesma igreja. Ela tinha ido uma quadra antes e falou com a irmã lá, a irmã orou, daí ela foi e veio e cismou de vir pedir para mim também. Só que eu fui orar por ela, a hora que eu pus a mão na cabeça dela, ela manifestou um espírito maligno, que a gente sabe muito bem que quem fala isso é espírito maligno, não é Deus. Um exemplo dela, né? Então ela acho que continua nessa vida até hoje, porque nunca mais ela apareceu. Mas só que lutando para destruir outro casamento para ficar com homem, porque ama, mas eu amo tanto ele. O coração da gente é enganoso. O próprio Jesus falou, essas coisas erradas que parte da gente, parte do coração. Se parte do coração é só para trazer destruição, prejuízo, porque o coração da gente é enganoso. O nosso coração engana. Só não vai enganar quando a gente procura ter uma comunhão com Deus, se achegar a Deus. Tem que se achegar a Deus o máximo que a gente puder, para quando a gente precisar de Deus, a gente sabe que pode encontrar. Aí, agora ele fala dessa maneira, se está injusto, continua fazendo mais injustiça. Eu não estou nem aí com vocês. Se você não quer saber de mudar a rota, não quer mudar o padrão, fica. Deus não obriga ninguém a fazer, irmãos. Deus não obriga, Deus não manipula ninguém. Ninguém é manipulado por Deus. É manipulado pelo inimigo. Mas Deus não manipula ninguém porque Ele é soberano. Ele é soberano sobre as nossas vidas. E mais ainda, o Senhor passou, vamos supor aqui, né? Aqui ele fala, está fazendo injustiça. Injustiça é fazer injustiça. Uma das injustiças é essa. Querer que destrói um casamento pra gente ser feliz. Tá errado? Aí tá sujo. Pratica um monte de coisa que é uma sujeira diante do Senhor. Mente, compra, não paga. E usa de artimanhas para prejudicar os outros, para se prevalecer. Tudo isso é sujeira diante do Senhor. Fala, né? Mal de um, de outro. Fofoca. Tudo isso é sujeira diante de Deus. Mas então, ele falou, tá sujo? Como se diz, é meu jeito, nossa, eu adoro uma fofoquinha. Eu adoro, venho na igreja, saio da igreja, vou num barzinho ali tomar um suco, mas Deus já falou para fugir da aparência, mas não estou fazendo nada demais. Eu só vou lá, tomo um lanche, peço um lanche e tomo um refrigerante lá, assim, mas que eu não gosto de tomar em casa, eu gosto de tomar lá no barzinho, lá no lanchinho, sabendo que lá não seria um ambiente propício. Mas vai.
Ah, se Deus não manipula, eu vou. O que que tem? Deus vai comigo, Deus vai comigo. O Espírito Santo vai mesmo, porque ele foi ordenando, Jesus ordenou que ele vá, né? Mas enquanto ele estiver junto com você, ele está indo. Mas chega uma hora que ele não vai mais. Porque daí ele não vai estar mais. Ah, mas é impossível, o Espírito Santo não tá, ele sai sim, mas ele não é obrigado a ficar. Por que que Jesus falou que ele aceita Jesus vir para casa? Porque o Espírito Santo faz morada, faz uma limpeza, faz uma faxina. E dali 10 minutos, tá sozinho, porque não quis. Aceitou ele ali, tudo, ele limpou, mas não quis ele morando ali. Então daí o Espírito Santo não está ali. Jesus ordenou que o Espírito Santo viesse para consolar, para nos orientar, para nos redarguir, para falar para nós o que fazer, o que não, para dar livramento, para instruir, para nos revelar a palavra, para ensinar dentro da palavra o que a gente precisa ouvir. Ele veio mesmo para isso. Só que ele não é obrigado a ficar naquele corpo que ele não quer. Ele manda eu ler uma palavra e eu não gosto dessa palavra. Eu bem que eu podia te falar essa, mas não gosto dessa, eu vou falar outra. Então não está sendo a direção do Espírito de Deus. Isso é sujeira diante do Senhor. Mas está fazendo isso? Tá, continua fazendo. Não precisa parar. Se você faz isso já, não tem coragem de mudar de vida, continua. Aí vem... Do outro lado ele já fala, você está limpo? Limpe-se mais. Isso por quê? Porque não convém a nós se conformar. Nossa, ontem eu preguei uma benção e eu vou continuar fazendo assim, porque eu fiz, dava uma benção e eu estou procurando ficar firme na presença do Senhor. Mas temos que continuar, temos que manter limpando cada dia mais, porque de repente hoje está assim, amanhã uma fagulha de alguma coisa pode causar uma mancha nas nossas vestes espirituais. E nós não podemos deixar. Percebeu que está, que nem a gente, dona de casa mesmo, você vai lavar uma roupa que é branca e viu que tem uma manchinha de alguma coisa ali, já eu mesmo eu molho o dedo na água sanitária e vou lá em cima daquela manchinha para tirar aquela mancha. Porque numa roupa clarinha, num tecido branco, num pano branco, claro, né? Eu falo branco assim, o modo de entender que é claro, uma peça clara, uma manchinha qualquer de outra cor que pingar ali já aparece. As nossas vestes espirituais é a mesma coisa. Se as nossas vestes espirituais está clareado pelo Espírito de Deus, está limpinho pelo Espírito Santo, está agindo direitinho, está tudo procurando o nome do Senhor, mas cai uma mancha que cair, de repente, uma hora dá uma irritação, chuta o cachorro, chuta o balde, fala uma coisa esquisita, ou se envolve com uma coisa que não devia, depois já se sente mal e temos que limpar isso daí da nossa vida. Temos que procurar ser mais limpo cada dia melhor do que hoje. Aí se está fazendo justiça, é a mesma coisa. Estou sendo justo, mas aquela pessoa está me atormentando. Está levantando falso para mim, né? Aí eu não sei se até quando eu vou aguentar. Mas não, se você está sendo justo, deixa a pessoa fazendo a injustiça dela. Que um dia Jesus vai te justificar. Se mantenha naquele padrão com ele. E sendo assim, irmãos, hoje o Senhor me passou um mistério que eu vou passar hoje de manhã, que assim, tipo uma coisa assim que a gente, no caso de Deus, né, como pai, aí Deus me passou assim que quando você tem, vamos supor um exemplo, vou dar um exemplo assim, eu tenho uma cachorra, e eu sei que se ela sair para fora do portão, ela corre o risco de pegar uma cria, que ela não é castrada nem nada, então ela tá aqui, né, desde pequenininha eu cuido dela, não deixo sair do portão. Aí, mas se ela sai do portão, a senhora some para algum lugar, ela pode até voltar, porque a cachorra é inteligente, volta. Mas, de repente, pega uma cria, pega um virose na rua, ou é atropelado. Se for atropelado e morrer bem, se for atropelado e ficar escadeirada, tem que sacrificar. Então, lá fora do portão, é mal para ela. Para fora do portão, eu não posso permitir que ela vá, porque se eu não estiver perto para socorrer, ela pode perecer. Um exemplo que eu estou dando à minha cachorra. Agora imagine nós, que Deus já deu coisa que ele tinha de mais valor para pagar a nossa salvação. Coisa de mais valor. E ele deu o filho dele e depois ainda falou, ele é a porta. Só ele traz salvação. Tem que estar com ele, porque senão se ficar de outro jeito, se ferra. Vamos supor que nós somos como a minha cachorrinha. E para fora do portão tem um mal para ela. O portão é Jesus.
Ela não pode passar dali fora dos meus olhos, que pode acontecer coisa ruim com ela. Com Jesus é a mesma coisa. Tem que estar embaixo da potente mão do Senhor, que é a porta, que é o portão. Não passar fora disso, porque lá fora tem mal. Lá fora tem coisa que é para atingir, nos trazer maldade. E é isso que Deus tem impedido. É isso que Deus tenta impedir de nossas vidas, porque Ele só não impede, Ele pode, mas Ele só não impede aqueles que não querem. Porque se a gente quer que Deus impede, nos traz livramento, nós temos que estar ali embaixo da mão dEle. Nós temos que estar ali com Ele, porque se nós marcar bobeira, nós perece. A gente sai da proteção dEle e a gente acaba perecendo. É isso que Ele quer. Por isso que Ele fala que tem que manter firme, tem que manter... Deus não é possessivo. Ele é o dono. Ele não é possessivo, Ele é o dono. E se Ele é o dono, Ele zela daquilo. Ele nos criou para estar embaixo das mãos dele, sendo protegido. Depois mandou o Filho dele justamente para isso, para continuar, para nos trazer, além de proteção, salvação. E muitos não estão querendo. Mas eu digo, hoje eu deixo essa mensagem para o coração de cada um. Tá justo? Faz mais justiça. Tá limpo? Limpe-se mais. Agora, se você já está praticando injustiça e acha que não dá nada, continua. Se você está sujo, uma manchinha, depois outra manchinha, depois outra manchinha, que daqui a pouco está com as vestes tudo sujas. Problema teu. Aí ele está com a mão estendida, ele pode abençoar. Só que ele só vai abençoar aqueles que quer. Então não adianta falar, eu realmente estou sentindo assim, irmãos. Eu estou sempre falando, eu sinto Deus de mãos, de braço cruzado, olhando, observando, quero ver o que vocês vão fazer. Até onde vocês vão? Quero ver o que vocês vão fazer. E está deixando o homem. E pasme, nas últimas palavras que Jesus falou para João, dentro do livro do Apocalipse. Pertinho de selar, de fechar o livro. Ele ainda falou para João, fala. Não cele, não deixe de falar, fala isso daí que eu estou mandando, porque eu venho, cedo venho, e eu sou o começo e sou o fim das coisas, eu sou todo o objetivo das coisas. Se não confiar em mim, vai perecer. Se sair do portão para fora, fora do meu alcance, vai perecer. Então, que tipo de pessoas convém que sejamos? Para não perecermos. Amém? Pai amado, eu peço que o Senhor entre com providência, dando livramento, abençoando cada um que vê esse vídeo, abençoando, alcança os corações, ó Pai, fala nos corações, que eu sei que eu estou apenas praticando o que o Senhor tem mandado, estou obedecendo apenas, estou obedecendo porque eu sei aquilo que o Senhor quer falar aos corações, e o Senhor tem falado. Usa conforme a tua vontade e abençoa. É que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.